Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui mais um resumo de um livro. Esse aqui é De Todo o Coração, do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Capítulo 1, Primeiro Mandamento. O primeiro pecado de Adão foi o único pecado no Antigo Testamento, o de não amar a Deus, o Otmani. Não basta dar a Deus certa atenção, Ele quer toda a nossa atenção. Ele espera de nós o amor total. Tal verdade precisa atravessar o nosso coração até o último dia. Vale lembrar que enquanto o Senhor não for a pessoa mais importante, o que há de mais valioso, também não será possível alcançar aquilo que Ele espera. Ou seja, será impossível viver plenamente a sua vontade. E aqui logo aqui no começo ele vai falar sobre como nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como está na palavra. E como o Senhor ele precisa ser amado com toda a intensidade do nosso coração. A palavra diz, ama o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não em partes, mas por inteiro. Não em partes, mas por completo. Não em partes, mas com intensidade. Primeiro e principal. Amar ao Senhor não é uma opção para a vida cristã, é condição. Amar ao Senhor é um mandamento e deve ser admitido como tal. Além disso, sua posição entre os demais precisa receber destaque. Trata-se do primeiro mandamento. A nossa ligação com Deus afeta tudo, inclusive todos os outros relacionamentos. Deus é amor e conhecê-lo desperta amor em nós, tanto por Ele quanto pelos outros. Quanto mais nos conectarmos a Deus e a sua natureza amorosa, melhores amantes seremos para as nossas famílias, amigos e semelhantes. Amar a Deus de todo o coração leva à transformação. No primeiro e principal mandamento fica clara qual é a expectativa do Pai Celestial quanto ao nosso relacionamento com Ele. Não somente o que devemos fazer, mas como. Não é só amar, mas amar intensamente, completamente, de todo o ser. É sobre esse fundamento que a casa espiritual deve ser erguida, tijolo por tijolo, ou melhor, obediência por obediência. Se esse amor total for a base, que belo edifício levantaremos. E Jesus falou, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, obedecerá aos meus mandamentos. E aquele que me amar também será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e eu vou me manifestar a ele. Então não é um caminho de uma via só. Na verdade nós o amamos, como diz a palavra, porque Ele nos amou primeiro. Nós só respondemos, nós só devolvemos o amor que Ele já nos deu. Maldição na igreja. Mesmo ciente de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e que essa é a nossa posição de direito, afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir plenamente a sua herança. E por quê? Porque quando quebraram um princípio divino, acionam contra si mesmos uma lei estabelecida na palavra de Deus. De que princípio tratamos aqui? Do amor. Enquanto não entendermos e praticarem o poderoso princípio do amor, não haverá confissão de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina. Quando não oferecemos a Deus o amor devido, estamos em rebeldia a seu primeiro e maior mandamento. Observe o que Paulo afirmou em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. E a palavra anátema significa maldito. Há muitas pessoas nas igrejas que não entendem o porquê de não alcançar aquele lugar de completa realização em Deus. Fazem tudo o que lhes mandam, todo tipo de campanhas e receitas milagrosas, mas ainda assim não conseguem encontrar uma vida plena de bênçãos. A verdade é que uma maldição as mantém cativas à tristeza e à angústia. Consequência de um pecado, a falta de amor ao Senhor. Um grande amor a Cristo deve ser expresso mediante uma vida cristã coerente. Bênção versus maldição. Em Deuteronômio 30, versículo do 15 ao 20, tem uma passagem lá de Deus falando para o povo de Israel, mostrando, olha, estou mostrando para vocês aqui a bênção e a maldição. Escolham para que vocês vivam. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, qual? Que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse.
Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, pois que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. A obediência produz bênção, a desobediência, a maldição. Um pouco antes eu já havia dito, em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Nós precisamos amar ao Senhor e se apegar a Ele. E uma coisa que tem acontecido, cada vez mais, como está escrito na palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que acontece é que, até dentro das igrejas, o amor pelo Senhor tem se esfriado, devido a muitas causas. Frustrações com o homem, frustrações muitas vezes com o Senhor, pessoas ofendidas com o Senhor, bênçãos que foram pedidas e não foram recebidas, e tudo isso tem causado o esfriamento, também o mundo entrando dentro da nossa rotina, do nosso convívio, as paixões pecaminosas. E uma coisa que tem acontecido desde a época de Jesus até agora é que a igreja, ela não parou. A igreja, ela continua avançando, nada conseguiu parar a igreja do Senhor. E foi crescendo, se multiplicando, aumentando. Hoje nós temos inúmeras denominações, nós temos muitos cristãos ao redor de todo o mundo. E isso é uma coisa boa. E Satanás, ele percebeu que estava perdendo espaço. E ele sabe que uma vez que nós conhecemos o Senhor, ele não vai, é muito difícil alguém que já conheceu o Senhor se desviar ao ponto de se voltar contra Deus. Mas o que é que ele fez? Satanás já não pôde mais deter o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. Assim, ele pode nos manter sob maldição. Misericórdia. Quando Deus se torna um amuleto da sorte. Aqui ele começa a falar, né, que no tempo lá de Eli, os filhos, eles haviam profanado o templo, eles tinham até relações com as pessoas lá, com as meretrizes na frente do templo, o templo foi saqueado, o tabernáculo foi roubado, a presença de Deus já não estava mais lá. Só que quando começou a haver guerra e o povo de Israel perdeu, eles contra os filisteus na guerra, eles se voltaram para Deus, para procurar ajuda. Os registros são de que havia descaso dos sacerdotes para com a presença de Deus. Não havia interesse pela casa do Senhor, por buscar sua face, tampouco por adorá-lo devidamente. Contudo, nas dificuldades, recorriam a Deus. Essa foi a falha. A busca era egoísta, somente na hora do caos. A geração de Eli quis fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria todos os seus problemas. Em décadas de experiência pastoral, conheci muitos que não priorizam a presença do Senhor. Quando chamados a cultuar ao Senhor e render-lhe glória, não querem. Já quando os negócios vão mal, pedem oração. E não me refiro ao novo convertido, de quem se pode esperar esse tipo de comportamento. Difícil é entender quando provém de um cristão mais antigo na fé. E uma das coisas que nós mais vemos hoje são as pessoas que procuram o Senhor somente para ver as suas mãos, aquilo, né, que Ele pode entregar, aquilo que Ele pode dar, mas muitas vezes, na maioria das vezes, esquecem do seu coração. E a gente pode ser muito trapaceado, distraído nessa área da nossa devoção e amor ao Senhor, porque muitas vezes quando as coisas estão indo muito bem, a gente esquece, relaxa, a gente fala que não tem tempo para fazer um devocional, para buscar a presença do Senhor, para render tempo em oração, mas é só aparecer um problema, uma dificuldade, uma tragédia,
que, meu Deus do céu, a gente arruma tempo onde não tem. Porque a prioridade é que o Senhor ali naquele momento resolva aquela situação. E muitas vezes nós usamos o Senhor como amuleto, mas isso está totalmente errado. Amá-lo antecede em prioridade qualquer bênção. Buscar a pessoa vem primeiro, sua face antes de suas mãos, seus pés antes do seu movimento, seu coração antes de tudo. O amor da maioria das pessoas pelo Senhor para em um estágio bem superficial. A maioria das pessoas ama a Deus por causa das coisas tangíveis que Ele concede a elas. Elas o amam por causa do seu favor. Você não deve parar nesse nível, independente de quanto as misericórdias de Deus foram preciosas para você. A gente precisa avançar e mergulhar cada vez mais profundo. Geração de Davi. A geração do rei Davi distinguiu-se. Enquanto o povo dos tempos de Eli perdeu a presença do Senhor, Davi fez de tudo para resgatá-la e conseguiu. A arca voltou ao território de Israel. A primeira coisa que vem à mente ao falar de Davi é a adoração, e não é à toa. Ele experimentou o que Deus podia fazer. Matou um leão e um urso porque o Senhor estava com ele. Derrotou Golias o gigante porque o Senhor estava com ele. Venceu inimigos na guerra porque o Senhor era com ele. No entanto, ainda que sendo prova do alcance do poder divino, tornou-se conhecido pelo louvor, pelos salmos. Davi sabia que o relacionamento com Deus precisava ser muito mais do que uma busca por livramentos e bênçãos, mas uma entrega, uma adoração. Aí aqui ele continua falando que Davi, né, ele foi resgatar a Arca da Aliança, o tabernáculo que tinha sido levado para longe, e nesse processo todo ele amava tanto a presença de Deus que enquanto os levitas eles estavam trazendo aquela arca, ele dançava na frente da arca, ele celebrava com alegria. E o que aconteceu? Ele descobriu-se e começou, quando chegou lá, lá no templo, ele descobriu-se e começou a dançar lá. E sua esposa Mical, a filha de Saul, olhou para Davi e disse: meu Deus do céu, que papelão que ele está fazendo, que situação. O cara é o rei e fica dançando aí despido na frente dos servos, das servas. Ele está maluco, ele está louco, é? E quando Davi se encontra com ela, ela dá essa repreensão para ele. E ele fala: eu fiz isso, minha filha, diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Tem uma versão que eu gosto bastante que diz: e em relação a isso, mais ridículo eu me farei para me apresentar ao Senhor. Mais ridículo, ou seja, ele não estava nem aí para a reputação dele. O que era o foco dele naquele momento era a presença do Senhor, o quanto ele amava, o quanto ele desejava e o quanto ele estava alegre porque estava de volta. Tinha sido reconquistada a presença do Senhor. Davi não buscava de modo interesseiro nem se preocupava somente consigo mesmo, mas colocava o Senhor à frente. Devemos manter o foco na busca e no reconhecimento de quem Deus é. Assim, o que Ele faz, uma inevitável consequência, terá seu lugar em nossa vida. O problema é que temos uma cultura de não valorização da presença divina. Muitos erroneamente definem o tempo de adoração em um culto como mera preparação para a palavra. Já é hora de a igreja entender que se trata de muito mais que isso. A música possui um objetivo: louvar e adorar aquele que é digno, e ele merece expressões de exaltação e muito mais. Não se trata do entretenimento, mas de rendição. Diz respeito a valorizar a sua pessoa. Ainda mais surpreendente é experimentar a resposta do Senhor. Ele vem quando é adorado. A palavra diz que o Senhor diz: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. Não é minha boca, eu vou assim desleixado, mas é quando a gente tem diligência, quando todo o nosso coração está envolvido e empenhado a buscar o Senhor. Tanto na celebração coletiva como na devoção pessoal, temos na adoração uma das grandes chaves para a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Ao honrá-lo pelo que Ele é, experimentar o que Ele faz é consequência natural. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4, versículo 8.
Não tenha dúvida, os milagres acontecerão quando tivermos a presença do Senhor conosco, ainda que não estejamos necessariamente buscando por eles. Entretanto, acima de tudo e de todos, que o amado tenha a primazia. E é isso aí, ó, e sejam abençoados na prática da palavra.